paz do Senhor, crianças! Tudo bom com vocês? Eu sou a tia Gabriele e vim aqui ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para vocês. E antes de nós iniciarmos a 8ª lição desse trimestre, eu peço que você feche os seus olhinhos que nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprender mais um pouco da Tua Palavra. Te peço que abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! O assunto da lição de hoje é recompensado por interpretar um sonho. E o textuário se encontra em Isaías, capítulo 25, versículo 1, que diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas. E o textuário se encontra em Isaías, capítulo 25, versículo 1, que diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te louvarei e adorarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidistes fazer. E o objetivo da nossa lição é mostrar como Deus mudou a situação de José. Vamos lembrar o que nós já estudamos? Na aula passada foi ensinado que José ele esteve na prisão e com ele também foi mandado para a prisão o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Esses trabalhavam no palácio do rei. Quando o copeiro e o padeiro estavam na prisão, eles tiveram um sonho e eles acordaram inquietos e José percebeu. Então José foi até eles e perguntou o que tinha acontecido. E o padeiro falou para José o seu sonho e José interpretou. E o copeiro, como viu que José havia interpretado o sonho, também contou o sonho dele a José e José interpretou. E aconteceu conforme José havia dito. Então a nossa lição começa. Passou 2 anos depois que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Certa noite, Faraó teve um sonho e nós vamos ler em Gênesis capítulo 41, do versículo 1 ao 7. Peço que você pegue a sua Bíblia que nós vamos ler. E diz assim: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Esse foi o sonho de Faraó. Ele sonhou primeiro com 7 vacas bem bonitas e depois surgiam 7 vacas bem feias. E essas vacas feias engoliam as 7 vacas bonitas. Depois ele sonhou com 7 espigas bem cheias e surgiam 7 espigas miúdas. E essas espigas miúdas e queimadas do vento engoliam as espigas cheias. Então Faraó acordou e ele estava perturbado. Ele precisava saber qual o significado daquele sonho. Então ele mandou chamar todos os magos do Egito, mas ninguém foi capaz de interpretar o sonho de Faraó. E aí
o copeiro que se lembrou de José falou a Faraó: Faraó, eu lembrei agora de um jovem hebreu que está na prisão. E ele interpretou o meu sonho e aconteceu conforme ele falou. Então Faraó imediatamente mandou chamar José, que estava na prisão. José chegou na presença de Faraó. Então Faraó falou: Jovem, é verdade que você sabe interpretar sonhos? E José respondeu: Somente Deus pode dar a resposta. Então Faraó contou os sonhos dele a José. E José interpretou. E está em Gênesis capítulo 41, do versículo 25 ao 32. José, ele falou que o sonho de Faraó significava que haveria 7 anos de grande bonança, haveria muita comida naquela região, e depois haveria 7 anos que não haveria alimento suficiente para todos, haveria escassez. E o sonho de Faraó sobre as espigas de milho era que Deus estava confirmando e tinha muita pressa em fazer aquilo. E José, além de interpretar os sonhos de Faraó, ele aconselhou Faraó o que ele deveria fazer diante dessa situação. Então Faraó ficou muito contente com a sabedoria de José e ele disse: Onde vou encontrar uma pessoa tão sábia como você? Você tem o Espírito de Deus e agora eu quero que você trabalhe comigo. Então, Faraó deu um anel para José e esse anel dava poderes a José para realizar os negócios que fossem necessários. Também mandou que vestissem José com roupas caras e finas. Deu tudo o que José precisava e também ordenou que José entrasse no carro real para conhecer o Egito. E nesse momento, crianças, Deus estava começando a recompensar José. José, ele era proativo, ele era inteligente, ele gostava de ajudar e ele se destacava por isso. Mas José tinha também 3 características muito importantes que Deus busca em cada um de nós, em mim e em você. José, ele era fiel, humilde e obediente. Peço que você repita comigo essas 3 palavras: fiel, humilde e obediente. Você sabe o que significa fidelidade? Você sabe o que significa humildade? Humildade é aquela pessoa que reconhece que sem Deus ela não é nada. E fidelidade é aquela pessoa que é fiel, que não muda, que é constante. E Deus é assim com a sua palavra também. José, ele tinha essas características e Deus quer que nós sejamos também assim, fiéis e humildes. José, ele começou a ser recompensado. No tempo em que ele estava na prisão, José não murmurou, ele não reclamou, ele não abria a boca dele para reclamar a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? Porque eu estou na prisão, eu não mereço. José não falou nada disso, mas onde ele estava, ele mudava. Ele era uma influência positiva. Seja, criança, uma influência positiva onde você estiver. Na sua escola, no seu bairro, com a sua família, no seu lar. Tenha as características de José. E se você ainda não é obediente, não é fiel e não é humilde, nós podemos pedir a Deus em oração. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos fiéis, humildes e obedientes? Vamos orar. Papai do céu, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ensina a ser humildes, fiéis e obedientes à tua palavra, Pai, porque são características de um servo que te agrada. Em nome de Jesus, amém. É simples, criança, falar com Deus. Fale com Deus, peça a Ele, ore.
Tenha uma comunhão com o Senhor diária, todos os dias. Reserve um momento do seu dia para conversar com Deus. Siga o exemplo de José, ele tem muitas coisas para ensinar para a gente. Lembra de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna? Jesus, quando passou por todo aquele sofrimento, ele também não murmurou, ele não reclamou, mas ele ficou bem caladinho, só esperando que se concretizasse o plano que Deus havia feito para cada um de nós. E é assim que nós temos que ser, obedientes, e não podemos murmurar, porque no tempo certo nós seremos recompensados. José, ele não foi recompensado no tempo que ele queria, mas foi recompensado no tempo de Deus. E a vontade de Deus nós não podemos esquecer nunca. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha, que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua, e que nós venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E essa foi a nossa aula. Eu peço em nome de Jesus, criança, que você guarde essa palavra no seu coração, que você seja um praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Compartilhe o que você tem aprendido com o seu próximo, com a sua família. Fale de Deus ao seu próximo, ao seu irmão. Compartilhe esse vídeo e deixe aqui as suas dúvidas, se você tem alguma dúvida. E vamos orar para encerrar a nossa lição? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprender mais da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a ser fiéis, obedientes e humildes. Em nome de Jesus, abençoa cada criança. Amém. Fiquem com Deus, crianças, e até a próxima. Tchau!